Olá, vamos pensar um pouco. O que significa ser herdeiro de uma promessa? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história muito antiga e poderosa, a da Terra Prometida. Uma jornada que, olha só, começa num jardim perfeito e nos leva até uma esperança que é eterna. Para começar a nossa conversa, dá uma olhada nesse versículo. Ele define bem o nosso tema central, a ideia de ser um prisioneiro da esperança. É uma perspectiva bem diferente, não acha? Sugere que a esperança não é só um sentimento que vai e vem, mas uma força tão grande que nos segura, que nos prende, nos impedindo de desistir, não importa o que aconteça. Então, para a gente entender de onde vem essa ideia de uma terra futura, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, no lar original da humanidade, o Jardim do Éden. O Éden não é só uma história antiga, não, hein? Ele é o modelo, o eco que ressoa em toda essa busca por um lar de verdade. É aqui que a história da promessa realmente começa. É que o Éden era bem mais do que um lugar, sabe? Era um estado de ser, um ambiente perfeito que, infelizmente, foi perdido. E essa perda, ela criou um anseio profundo, uma busca por um lar restaurado. É quase como uma saudade de algo que nunca conhecemos, mas que de alguma forma está gravado na nossa memória coletiva. Agora, aqui a coisa fica muito interessante. Dá uma olhada na mudança fundamental na relação. Veja a diferença. O Éden foi dado ali, sem nenhuma condição. Já a terra prometida, não. Ela exigia fé, exigia dependência. Não era sobre voltar para uma perfeição sem esforço, mas sim sobre um novo tipo de parceria, construída com base na resposta humana à iniciativa de Deus. E essa promessa, feita lá para Abraão, debaixo de um céu cheio de estrelas, séculos antes de se cumprir, ela se tornou a base, a rocha da esperança para todos os seus descendentes. Foi uma esperança sussurrada de pai para filho, uma promessa que sustentou essa gente por séculos de escravidão e de andanças pelo deserto. Ok, então a promessa começa a tomar forma, mas não do jeito que a gente talvez esperasse. A terra era um presente, sim, com certeza, mas um presente condicional. E são justamente essas condições que a Bíblia chama de aliança, que é tipo um acordo formal entre Deus e seu povo, que mostram o propósito maior por trás de tudo, a relação entre a graça e a nossa responsabilidade. E aqui está a chave de tudo. Desde o comecinho, o direito de Israel à terra era baseado puramente na graça, não no merecimento deles. Não era um prêmio por bom comportamento, entende? Assim como seus antepassados receberam o Éden, a terra de Canaã era um presente. Um presente totalmente merecido. E esse esquema aqui, olha, ele resume direitinho como essa dinâmica funcionava. É um caminho de 3 partes. Deus começa com o presente, a humanidade responde com fé, mas o dono final, o proprietário, sempre continua sendo o Criador. O povo de Israel era, na verdade, um inquilino na terra de Deus. Isso quer dizer que o povo de Israel era visto como um hóspede de longa data no mundo de Deus. Isso servia para lembrar a eles o tempo todo que eles dependiam dele para tudo, desde a chuva que fazia a colheita crescer até a própria vida deles. Beleza, a gente já tem a promessa e as condições. Mas, e na vida real, como é que isso funcionou? É agora que a promessa divina bate de frente com a realidade humana, que é sempre meio bagunçada, né? E aí começa um ciclo bem dramático, de conquista, de perda e de esperança renovada. E aqui tem uma lição muito forte, né? É um paralelo com a salvação. O presente é de graça, mas para vivê-lo é preciso agir com fé, é preciso superar obstáculos. A promessa exige participação. E no meio das leis para a terra, tinha uma coisa simplesmente revolucionária: o ano do jubileu. Pensa nisso como um reset social que acontecia a cada 50 anos. Era um sistema criado para refletir a justiça de Deus, para zerar as desigualdades de poder e evitar que a pobreza se tornasse um ciclo sem fim. Era literalmente a graça colocada em prática na economia. E essa linha do tempo aqui resume bem essa montanha russa que foi a história da promessa, né? De um começo cheio de esperança, passando por uma perda super dolorosa, até uma restauração que foi um verdadeiro milagre. Tudo isso fazendo parte de um plano divino muito maior. Mas e se toda essa jornada pela Terra, com suas vitórias e suas derrotas, fosse na verdade só uma sombra de algo muito, muito maior? A história não acaba com um pedaço de terra lá no Oriente Médio. A partir daqui, a promessa é reimaginada. Ela se expande para uma esperança universal e eterna. Com o tempo, principalmente nos momentos mais difíceis, de exílio, de sofrimento, a esperança de restauração começou a se concentrar numa figura específica.
um rei messiânico, um rei prometido da linhagem de Davi, que finalmente iria cumprir todas as promessas de Deus e unir o céu e a terra. E aí, no Novo Testamento, tudo muda de figura. A promessa é reinterpretada através de Cristo. A herança, que era física, passa a ser espiritual. A terra se torna um símbolo de uma realidade muito maior. E esse quadro aqui, ele coloca lado a lado para a gente ver bem essa virada de chave. O foco, que era numa terra física, evolui para bênçãos espirituais em Cristo. Uma promessa, que era para uma nação, se torna um lar eterno para todos os que creem. O conceito da terra prometida é levado ao seu significado final. O que era local se torna cósmico. E a visão bíblica da herança final, nossa, é como se ela pegasse o melhor do Éden e o melhor de Canaã e juntasse tudo. É um lar para o povo de Deus, com fontes de águas vivas, a árvore da vida para todo mundo, riachos cristalinos, o fim de toda andança. Ou seja, essa herança final não é uma ideia vaga, flutuando no ar. A Bíblia chama de uma pátria. Um lugar real, um destino final, um verdadeiro lar para os redimidos. Uma pátria onde finalmente todo mundo pertence. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, né? Se esse lar eterno é o destino final, como é que essa perspectiva muda as nossas prioridades, os nossos valores, as nossas ações? Hoje, agora. É uma pergunta que ecoa através dos séculos, desde os patriarcas até nós, os prisioneiros da esperança.